Bom, vamos lá para a resolução da questão de número 2 da página 165. Essa questão, né, ela pede para vocês copiarem um quadro no caderno e completar esse quadro. O quadro é o seguinte: o quadro, ele tem uma coluna com os polinômios, né? E aí ele quer que você preencha esse quadro com o número de termos desse polinômio, o grau, o valor numérico para quando x é igual a menos 1, né? A escrita ordenada segundo as potências, o coeficiente do termo maior e o coeficiente de x ao quadrado. Então, vamos por coluna, vamos por parte, né? O que significa aqui o número de termos? O número de termos, o próprio nome está dizendo, né? É a quantidade de termos que tem esse polinômio, ou seja, a quantidade de elementos que é composto esse polinômio. Então, observa aqui, esse primeiro polinômio nós temos quantos termos? 1, 2, 3, por isso, ó, tá 3 aqui. E o próximo nós temos 1, 2, 3, 4. 4 termos. Lembrando que os termos são tanto as incógnitas como os próprios números, como os números acompanhados de incógnitas. Então, é os elementos mesmo, gente, que estão entre, né, as operações de soma ou subtração. Então, aqui nós temos 1, 2, 3 elementos. E aqui a gente tem 1, 2 e por último nós temos 1, 2, 3 elementos. Agora, quando ele fala sobre o grau de um polinômio é sempre, né? Sempre, gente, lembre disso. O maior número em relação às potências. O que isso quer dizer? Observa o seguinte aqui, né? As incógnitas aqui, as incógnitas, sempre olhando para as incógnitas. Uma está elevada a 1 e outra está elevada a 5. Quem é maior, 1 ou 5? O 5. Então, ó, o grau do polinômio é 5. É sempre, né? A incógnita que está elevado ao maior número. É o maior número em questão de expoente. Maior expoente em relação às incógnitas. Vamos aqui para o segundo polinômio. Nós temos x elevado a 3 e x elevado a 1, né? Qual é o maior? O 3, por isso que o grau dele é 3. Aqui, gente, nós temos x ao quadrado e temos 3x elevado, né? Porque a gente transformar aqui a 1 sobre 2. Quem é maior? O 2, então por isso que o grau é 2. E aqui, quem é que é o maior nesse quarto polinômio aqui? É justamente o 2 aqui, porque tem x elevado a 1, x ao quadrado, que é o maior, 2. E por último aqui, o maior grau, a gente está vendo já que é 4, porque o expoente maior das incógnitas aí é 4. Aí, a terceira coluna ele pede valor numérico para quando x é igual a menos 1. Gente, o que significa? Ele está te pedindo o valor dessa expressão quando x é menos 1. Então, onde tiver x, tu substitui por menos 1. Então, vai ficar, ó, menos 1, menos, aí entre parênteses, menos 1 elevado a 5, que dá menos 1 com menos 1, 1. Aí cancela, né? Vai dar o próprio 1. Aqui, de mesma forma, quando você substituir, que é só substituir, que você vai ver que vai dar 2 menos raiz de 2. Aqui, de mesma maneira, ó, vamos fazer esse aqui que é rapidinho, ó. Substituindo aqui, vai ficar menos 1 é menos. Menos 1 ao quadrado é menos 1. É menos com menos dá mais. 1 com 1 dá menos 1 com menos 1, perdão, vai dar menos 2. E aqui, de mesma maneira. Aí, nessa coluna que ele pede, a escrita ordenada segundo as ordens das potências. Ou seja, você vai olhar para as potências e vai escrever da maior para menor, né? Então, ó, por isso que ficou menos 5x elevado a 5, menos x, perdão, elevado a 5, mais x mais 1. E aqui, de mesma maneira, quem é o maior grau? Não é menos x elevado a 3? Bota ele. Depois, só tem um x elevado a 1 e assim por diante. Aqui também, novamente, então você vai seguir na ordem decrescente, né, das potências. Aí ele pede assim, o coeficiente do termo de maior grau. Quem tem o maior grau aqui é o menos x elevado a 5. O coeficiente é o número que está na frente da incógnita multiplicando. Quando não tem nada, a gente subentende que tem um 1. Então, ó, é o menos 1. De mesma maneira aqui, quem é o coeficiente maior é o menos x elevado a 3. Então, o coeficiente é menos 1. E aqui é o x ao quadrado, o coeficiente de maior grau. Só que quem tem na frente aqui, ó, não tem nada, se subentende que tem um 1. Aqui é um positivo, viu? E aqui, novamente, o coeficiente de maior grau é menos x ao quadrado. Então, ó, é o menos 1.
E aí ele pede o coeficiente de x ao quadrado. Então, em todas as expressões que tiver x ao quadrado, né, a gente vai colocar. Nessa aqui tem x ao quadrado? Não. Então, o coeficiente é zero, porque se ele não aparece, o coeficiente é zero. Aqui tem x ao quadrado? Não. Então, o coeficiente também é zero. Aqui tem x ao quadrado? Tem, né? Então, 1 aqui, né? Então, o coeficiente é 1. Aqui tem x ao quadrado? Tem. Quem é que tá na frente? É o menos alguma coisa. Como não tem nenhum número, um 2, um 3, é 1. Então, é menos 1. De mesma maneira aqui, o último coeficiente é menos 1. Aí, novamente aqui, ó, a gente vai olhar e preencher novamente. Esse polinômio aqui tem quantos termos? 2 termos, né? Quem é o grau desse polinômio? Como só tem um x, o grau vai ser só o único número que está elevado a esse x aqui, que no caso é 1. O valor numérico quando x é menos 1 vai ficar menos 1 mais 1, que dá 0. Escrita segundo as ordens das potências, de novo, da maior potência para menor. E assim por diante, né? Observe que esse aqui tem um termo, esse aqui também tem um termo. O grau aqui é 0, porque não tem nenhuma incógnita, ou seja, não tem nada elevado aqui. E aqui também não é definido. E o valor numérico para x é só substituir.